Ministério a voz do Espírito Santo, a serviço do Rei Jesus. Livro do profeta Jeremias, capítulo 37. O título, porém, diz: Jeremias na prisão. E reinou o rei Zedequias, filho de Josias, em lugar de Jeconias, filho de Joaquim, a quem Nabucodonosor, rei de Babilônia, constituiu rei na terra de Judá. Mas nem ele, nem os seus servos, nem o povo da terra deram ouvidos às palavras do Senhor, que falou pelo ministério de Jeremias, o profeta. Contudo, mandou o rei Zedequias a Jucal, filho de Selemias, e a Sofonias, filho de Maacéias, o sacerdote, ao profeta Jeremias, para lhe dizerem: roga agora por nós ao Senhor nosso Deus. E entrava e saía Jeremias entre o povo, porque não o tinham encerrado na prisão. E o exército de Faraó saiu do Egito e, ouvindo os caldeus que tinham sitiado Jerusalém esta notícia, retiraram-se de Jerusalém. Então veio a Jeremias, o profeta, a palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: assim direis ao rei de Judá, que vos enviou a mim para se informar: eis que o exército de Faraó, que saiu em vosso socorro, voltará para a sua terra no Egito. E voltarão os caldeus e pelejarão contra esta cidade, e a tomarão e a queimarão a fogo. Assim diz o Senhor: não enganeis as vossas almas, dizendo: sem dúvida se irão os caldeus de nós, porque não se irão. Porque ainda que ferisseis a todo o exército dos caldeus que peleja contra vós, e ficassem deles apenas homens traspassados, cada um se levantaria na sua tenda e queimaria a fogo esta cidade. E sucedeu que, subindo de Jerusalém, o exército dos caldeus, por causa do exército de Faraó, saiu Jeremias de Jerusalém, a fim de ir à terra de Benjamim, para receber a sua parte no meio do povo. E estando ele à porta de Benjamim, achava-se ali um capitão da guarda, cujo nome era Jerias, filho de Selemias, filho de Ananias, o qual prendeu a Jeremias, o profeta, dizendo: tu foges para os caldeus. E Jeremias disse: isso é falso, não fujo para os caldeus. Mas ele não lhe deu ouvidos, e assim Jerias prendeu a Jeremias e o levou aos príncipes. E os príncipes se iraram muito contra Jeremias e o feriram, e o puseram na prisão na casa de Jonatã, o escrivão, porque a tinham transformado em cárcere. Entrando, pois, Jeremias na casa do calabouço e nas suas celas,
ficou ali Jeremias muitos dias. E mandou o rei Zedequias soltá-lo, e o rei lhe perguntou em sua casa em segredo, dizendo: há alguma palavra do Senhor? E disse Jeremias: há. E disse ainda: na mão do rei de Babilônia serás entregue. Disse mais Jeremias ao rei Zedequias: em que tenho pecado contra ti e contra os teus servos e contra esse povo, para que me pusesses na prisão? Onde estão agora os vossos profetas que vos profetizavam, dizendo: o rei de Babilônia não virá contra vós, nem contra esta terra? Ora, pois, ouve agora, ó rei, meu senhor. Caia agora a minha súplica diante de ti. Não me deixes tornar à casa de Jonatã, o escriba, para que não venha a morrer ali. Então ordenou o rei Zedequias que pusessem a Jeremias no átrio da guarda. E deram-lhe um bolo de pão cada dia da rua dos padeiros, até que se acabou todo o pão da cidade. Assim ficou Jeremias no átrio da guarda. Jeremias é lançado no calabouço. Capítulo 38. Ouviu, pois, Cefatias, filho de Matã, e Gedalias, filho de Passur, e Jucal, filho de Selemias, e Passur, filho de Malquias, as palavras que anunciava Jeremias a todo o povo, dizendo: assim diz o Senhor: o que ficar nesta cidade morrerá à espada, à fome e de pestilência. Mas o que for para os caldeus viverá, porque a sua alma lhe será por despojo e viverá. Assim diz o Senhor: esta cidade infalivelmente será entregue na mão do exército do rei de Babilônia, e ele a tomará. Repetindo: assim diz o Senhor: esta cidade infalivelmente será entregue na mão do exército do rei de Babilônia, e ele a tomará. E disseram os príncipes ao rei: morra este homem, visto que ele assim enfraquece as mãos dos homens de guerra que restam nesta cidade e as mãos de todo o povo, dizendo-lhes tais palavras. Porque este homem não busca a paz para este povo, senão o mal. E disse o rei Zedequias: eis que ele está na vossa mão, porque não é o rei que possa coisa alguma contra vós. Então tomaram a Jeremias e o lançaram no calabouço de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda, e desceram a Jeremias com cordas. Mas no calabouço não havia água, senão lama, e atolou-se Jeremias na lama. E, ouvindo Ebed-Meleque, o etíope, um eunuco, que então estava na casa do rei, que tinham metido a Jeremias no calabouço,
Estava, porém, o rei assentado à porta de Benjamim, repetindo. E, ouvindo Ebed-Meleque, o etíope, um eunuco que então estava na casa do rei, que tinham metido a Jeremias no calabouço, estava, porém, o rei assentado à porta de Benjamim. Logo Ebed-Meleque saiu da casa do rei e falou ao rei, dizendo: Ó rei, senhor meu, mal fizeram estes homens em tudo quanto fizeram a Jeremias, o profeta, lançando no calabouço. De certo morreria a fome no lugar onde se acha, pois não há mais pão na cidade. Então deu ordem o rei a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: Toma contigo daqui 30 homens e tira Jeremias, o profeta, do calabouço antes que morra. E tomou Ebed-Meleque os homens consigo e foi à casa do rei por debaixo da tesouraria e tomou dali uns trapos velhos e rotos e roupas velhas embocados e desceu-os a Jeremias no calabouço por meio de cordas. E disse Ebed-Meleque, o etíope, a Jeremias: Põe agora estes trapos velhos e rotos, já apodrecidos, nas covas dos teus braços, por debaixo das cordas. E Jeremias o fez assim. E puxaram a Jeremias com as cordas e o tiraram do calabouço, e ficou Jeremias no átrio da guarda. Então enviou o rei Zedequias e fez vir à sua presença Jeremias, o profeta, à terceira entrada que estava na casa do Senhor. E disse o rei a Jeremias: Pergunto-te uma coisa, não me encubras nada. E disse Jeremias a Zedequias: Declarando-te eu, com certeza, não me matarás? E aconselhando-te eu, ouvir-me-ás? Então jurou o rei Zedequias a Jeremias em segredo, dizendo: Vive o Senhor, que nos fez esta alma, que não te matarei, nem te entregarei na mão destes homens que procuram a tua morte. Então Jeremias disse a Zedequias: Assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel: Se voluntariamente saíres aos príncipes do rei de Babilônia, então viverá a tua alma, e esta cidade não será queimada a fogo, e viverás tu e a tua casa. Mas, se não saíres aos príncipes do rei de Babilônia, então será entregue esta cidade na mão dos caldeus, e eles a queimarão a fogo, e tu não escaparás da mão deles. Disse o rei Zedequias a Jeremias: Receio-me dos judeus que se passaram para os caldeus, que me entreguem na sua mão e escarneçam de mim. E disse Jeremias: Não te entregarão. Ouve, te peço, a voz do Senhor, conforme a qual eu te falo, e bem te irá e viverá a tua alma. Mas se tu não quiseres sair,
Esta é a palavra que me mostrou o Senhor. Eis que todas as mulheres que ficaram na casa do rei de Judá serão levadas aos príncipes do rei de Babilônia, e elas mesmas dirão: os teus pacificadores te incitaram e prevaleceram contra ti. E agora que se atolaram os teus pés na lama, voltaram atrás. Assim que a todas as tuas mulheres e a teus filhos levarão aos caldeus, e tu não escaparás da sua mão, antes pela mão do rei de Babilônia serás preso, e esta cidade ele queimará a fogo. Então disse Zedequias a Jeremias: ninguém saiba estas palavras e não morrerás. E quando os príncipes, ouvindo que falei contigo, vierem a ti e te disserem: declara-nos agora o que disseste ao rei, não nolo encubras e não te mataremos. E que te disse o rei? Então lhes dirás: eu lancei a minha súplica diante do rei, para que não me fizesse tornar à casa de Jonatas para morrer ali. Vindo, pois, todos os príncipes a Jeremias, e interrogando, declarou-lhes conforme todas as palavras que o rei lhe havia ordenado, e o deixaram, porque não se revelou o negócio. E ficou Jeremias no átrio da guarda até o dia em que foi tomada Jerusalém, e ainda ali estava quando foi tomada Jerusalém. Nabucodonosor toma Jerusalém e livra Jeremias. Capítulo 39. No ano 9 de Zedequias, rei de Judá, no mês 10º, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, e todo o seu exército contra Jerusalém, e a cercaram. No ano 10º de Zedequias, no 4º mês, aos 9 do mês, se fez brecha na cidade, e entraram todos os príncipes do rei de Babilônia, e pararam na porta do meio, os quais eram Nergal-Sarezé, Sangar-Nebo, Sasequim, Rabsaces, Nergal-Sarezé, Rabi-Mag e todos os outros príncipes do rei de Babilônia. Repetindo, entraram todos os príncipes do rei de Babilônia e pararam na porta do meio, os quais eram Nergal-Sarezé, Sangar-Nebo, Sasequim, Rabsaces, Nergal-Sarezé, Rabi-Mag e todos os outros príncipes do rei de Babilônia. E sucedeu que, vendo-os Zedequias, rei de Judá, e todos os homens de guerra, fugiram então e saíram de noite da cidade pelo caminho do jardim do rei, pela porta dentre os dois muros, e saiu pelo caminho da campina. Mas o exército dos caldeus os perseguiu, e alcançaram a Zedequias nas campinas de Jericó, e o prenderam e o fizeram ir a Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Ribla,
na terra de Amate, e ali o sentenciou. E o rei de Babilônia matou os filhos de Zedequias em Ribla à sua vista. Também matou o rei de Babilônia a todos os nobres de Judá e arrancou os olhos de Zedequias e o atou com 2 cadeias de bronze para levá-lo à Babilônia. E os caldeus queimaram a fogo a casa do rei e as casas do povo e derribaram os muros de Jerusalém. E o resto do povo que ficara na cidade e os rebeldes que se tinham passado para ele e o resto do povo que ficou, levou Nebuzaradão, capitão da guarda, para Babilônia. Mas os pobres de entre o povo que não tinham nada, deixou Nebuzaradão, capitão da guarda, na terra de Judá, e deu-lhes vinhas e campos naquele dia. Repetindo. Mas os pobres de entre o povo que não tinham nada, deixou Nebuzaradão, capitão da guarda, na terra de Judá, e deu-lhes vinhas e campos naquele dia. Mas Nabucodonosor, rei de Babilônia, havia ordenado acerca de Jeremias a Nebuzaradão, capitão da guarda, dizendo: toma-o e põe sobre ele os teus olhos, e não lhe faças nenhum mal. Antes, como ele te disser, assim procederás para com ele. Repetindo. Mas Nabucodonosor, rei de Babilônia, havia ordenado acerca de Jeremias a Nebuzaradão, capitão da guarda, dizendo: toma-o e põe sobre ele os teus olhos, e não lhe faças nenhum mal. Antes, como ele te disser, assim procederás para com ele. Deste modo, Nebuzaradão, capitão dos da guarda, mandou a Nebus-Asban, Rabissares, Nergal-Sarezé, Rabi-Mag e todos os príncipes do rei de Babilônia. Mandaram retirar Jeremias do átrio da guarda e o entregaram a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, para que o levasse à sua casa. E ele ficou entre o povo. Ora, tinha vindo a Jeremias a palavra do Senhor, estando ele ainda encerrado no átrio da guarda, dizendo: vai e fala a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: eis que eu trarei as minhas palavras sobre esta cidade para mal e não para bem, e se cumprirão diante de ti naquele dia. A ti, porém, eu livrarei naquele dia, diz o Senhor, e não serás entregue na mão dos homens perante cuja face tu temes, porque certamente te salvarei, e não cairás à espada, mas a tua alma terás por despojo, porquanto confiaste em mim, diz o Senhor. Repetindo. Ora, tinha vindo a Jeremias a palavra do Senhor, estando ele ainda encerrado no átrio da guarda, dizendo: vai e fala a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: assim
diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: eis que eu trarei as minhas palavras sobre esta cidade para mal e não para bem, e se cumprirão diante de ti naquele dia. A ti, porém, eu livrarei naquele dia, diz o Senhor, e não serás entregue na mão dos homens perante cuja face tu temes, porque certamente te salvarei e não cairás à espada, mas a tua alma terás por despojo, porquanto confiaste em mim, diz o Senhor. Jeremias fica em Mispá com Gedalias. Capítulo 40. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, depois que Nebuzaradão, capitão da guarda, o deixou ir de Ramá, quando o tomou, estando ele atado com cadeias no meio de todos os do cativeiro de Jerusalém e de Judá, que foram levados cativos para a Babilônia, porque o capitão da guarda levou Jeremias. Ele disse: o Senhor teu Deus pronunciou este mal contra este lugar, e o Senhor o trouxe, e fez como havia dito, porque pecastes contra o Senhor, e não obedecestes à sua voz, pelo que vos sucedeu tudo isto. Agora, pois, eis que te soltei hoje das cadeias que estavam sobre as tuas mãos. Se te apraz vir comigo para a Babilônia, vem, e eu velarei por ti. Mas, se não te apraz vir comigo para a Babilônia, deixa de vir. Olha, toda a terra está diante de ti, para onde parecer bom e reto aos teus olhos, que vás, para ali vai. Mas, como ele ainda não tinha voltado, disse-lhe: volta a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, a quem o rei de Babilônia pôs sobre a cidade de Judá, e habita com ele no meio do povo. Ou, se para qualquer outra parte te aprouver ir, vai. E deu-lhe o capitão da guarda sustento para o caminho e um presente, e o deixou ir. Assim veio Jeremias a Gedalias, filho de Aicão, a Mispá, e habitou com ele no meio do povo que havia ficado na terra. Ouvindo, pois, todos os príncipes dos exércitos que estavam no campo, eles e os seus homens, que o rei de Babilônia tinha posto sobre a terra a Gedalias, filho de Aicão, e que lhe havia confiado os homens e as mulheres e os meninos e os mais pobres da terra, para que não foram levados cativos para a Babilônia. Repetindo: ouvindo, pois, todos os príncipes dos exércitos que estavam no campo, eles e os seus homens, que o rei de Babilônia tinha posto sobre a terra, a Gedalias, filho de Aicão, e que lhe havia confiado os homens
e as mulheres, e os meninos, e os mais pobres da terra, que não foram levados cativos para a Babilônia, vieram ter com Gedalias a Mispá, e eram Ismael, filho de Netanias, e Joanã, e Jonatas, filho de Careá, e Seraías, filho de Tanumete, os filhos de Efai, o Netofatita, e Jezanias, filho de Macatita, eles e os seus homens. Jurou Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, a eles e aos seus homens, dizendo: não temais servir aos caldeus, ficai na terra e servi o rei de Babilônia, e bem vos irá. Eu, porém, eis que habito em Mispá, para estar às ordens dos caldeus que vierem a nós. E vós recolhei o vinho e as frutas de verão e o azeite, e metei-os nos vossos vasos, e habitai nas vossas cidades que tomastes. Do mesmo modo, quando todos os judeus que estavam em Moabe, e entre os filhos de Amon, e em Edom, e os que havia em todas aquelas terras, ouviram que o rei de Babilônia havia deixado um resto em Judá, e que havia posto sobre eles a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, tornaram então todos os judeus de todos os lugares para onde foram lançados, e vieram à terra de Judá, a Gedalias, a Mispá, e recolheram vinho e frutas do verão com muita abundância. Joanã, filho de Careá, e todos os príncipes dos exércitos que estavam no campo vieram a Gedalias a Mispá, e disseram-lhe: bem sabes que Baalis, rei dos filhos de Amon, enviou a Ismael, filho de Netanias, para te tirar a vida. Mas não lhes deu crédito Gedalias, filho de Aicão. Todavia Joanã, filho de Careá, falou a Gedalias em segredo em Mispá, dizendo: irei agora e ferirei a Ismael, filho de Netanias, sem que ninguém o saiba. Por que razão te tiraria ele a vida, e todo o Judá que se tem congregado a ti seria disperso, e pereceria o resto de Judá? Mas disse Gedalias, filho de Aicão, a Joanã, filho de Careá: não faças tal coisa, porque falas falsamente contra Ismael. Honras e glórias pertencem ao nome do Senhor nosso Deus e Pai, e ao nome do Senhor Jesus Cristo, o seu Filho amado. A bênção do homem de Deus sobre a tua vida. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Paz seja convosco.